meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós estamos recebendo, gente, a presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás, Jéssica Amorim, mas antes, Giovana, bem-vinda. Bem-vinda, minha amiga, bem-vinda, Jéssica. E vamos falar de muita coisa, né? Porque se tem uma coisa que as pessoas estão precisando é de um psicólogo. Bem-vinda, Jéssica. Muitíssimo obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre saúde mental, sobre o conselho e sobre a minha trajetória na psicologia. E antes de começar, nós queremos saber quem que é a Jéssica antes de ser presidente do conselho, antes de ser psicóloga. Conta um pouquinho pra gente. Bom, essa pergunta é um pouco difícil, né, de falar, até porque até recentemente eu estive numa entrevista e indo para a entrevista eu encontrei com uma outra convidada. Ela perguntou, você é a Jéssica, você é a psicóloga. Disso é difícil a gente separar, né, a nossa vida do profissional. Mas antes de ser psicóloga aí, que eu sou há mais de 10 anos, eu sou Jéssica, mãe de pet, o que mais? Uma apreciadora de pamonha, faço Muay Thai, não de maneira profissional, mas de maneira comercial. Mas, no fim das contas, grande parte da minha... Uma boa apreciadora de Eu café. ia falar isso, gosto muito de café. Muito de café, mas grande parte da minha vida, de fato, é com a psicologia. E você é daqui de Goiânia mesmo, Jéssica? Porque essa voz de locutora não dá pra perceber o sotaque, né? Não dá pra pegar. Nascido e criada aqui em Goiânia. Assim, morei um tempo em Goianira, mas é a região metropolitana, né? Então, nascido e criada aqui. E de onde surgiu esse amor pela psicologia? Quando que deu, quero ser psicóloga? Tem muita gente precisando ao meu redor. Amor pela... Pode falar meu nome. Depois vou deixar um cartão pra você. Mas amor pela psicologia... Eu nunca romantizei a psicologia. Uhum. Até a escolha pela psicologia foi, terminei o ensino médio, preciso fazer uma graduação. Qual? Dei uma olhada aí em toda a grade curricular de vários cursos e, no fim das contas, fui para psicologia por achar que fazia sentido. Assim, gosto do que eu faço? Bastante. Mas esse negócio do romantizado, do psicologia por amor, não me pega muito, não. Eu olhei a grade e vi que não tinha matemática, jornalismo. E tinha... Vou pra lá. Na psicologia tinha, viu? Sério? Matemática e estatística. Não. Mas era pouco, né? Pouco. Um semestre. A gente teve um semestre de matemática básica e um semestre de estatística. E qual rumo que você escolheu? Porque tem várias áreas, várias especialidades na psicologia, né? Eu trabalho com a psicologia clínica. Sempre estive na psicologia clínica, trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental e a docência. Assim, né? Não é necessariamente um ramo da psicologia, mas eu trabalho na clínica, na docência e hoje no conselho, né? Em gestão. E o conselho é o CRP09. O que o conselho faz? O que o conselho muda na vida das pessoas? Ele serve só para o psicólogo? Ele serve para a população? Maravilha. De maneira geral, o conselho ele foi criado para trabalhar pela população. Os conselhos de classe, de maneira geral, eles existem para proteger a população de más condutas dos profissionais. Claro que no dia a dia a gente faz muita coisa que passa para atingir esse objetivo. Então, a gente passa pela formação do psicólogo, da valorização desse psicólogo, para que ele consiga prestar um bom serviço. E, no fim das contas, o conselho faz esse meio de campo entre o profissional e a população, trabalhando para que a população sempre tenha um serviço de qualidade prestado por esse profissional da psicologia. Muito bom. E eu queria falar um pouquinho também, por exemplo, recentemente teve uma grande polêmica que foi o Enamed, que mostrou a qualidade dos cursos de medicina, né? Eu queria saber como que o Conselho fiscaliza os cursos de psicologia e para garantir, né, a qualidade profissional, o atendimento humanizado. Boa pergunta nesse sentido, porque o Conselho, de maneira geral, ele não fiscaliza a graduação, né? Ele não fiscaliza os cursos de psicologia. A medicina, ela acaba tendo um funcionamento diferente, né? Assim como a OAB também, de maneira geral, mas a OAB também não fiscaliza os cursos, né? A OAB faz a prova da OAB para que esse profissional formado em direito possa ser advogado, possa advogar. Na psicologia, a nossa função quanto conselho é fiscalizar
e monitorar, de maneira geral, os estágios e a clínica escola, né? Que toda instituição de ensino precisa ter a clínica escola para que os alunos façam seus estágios finais. Mas quanto à construção da grade em si, o Conselho não tem legitimidade para fazer isso. É uma instância do MEC. Inclusive, a gente, não sei se vocês acompanharam, mas tem tido uma discussão importante aí recentemente, porque a respeito dos estágios. Porque, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, ele lançou uma regulamentação falando a respeito de como é que os estágios em psicologia precisam ser. A gente teve uma complicação, estamos tendo uma briga aí no STF, porque o STF entende que essa área não diz respeito ao Conselho, essa área diz respeito ao MEC. Então, a gente acaba não tendo muito poder na graduação. A gente tem esse poder de fiscalização e esse poder de orientação quando a pessoa que forma em psicologia, ela é psicóloga. Quando ela dá a entrada, ela tem o registro no Conselho. Antes disso, nós não temos muito o que fazer, mas nós fazemos. Então, se tem uma irregularidade muito grande, se tem algum problema relacionado a estágio, inclusive nós já tivemos aqui em Goiás, nós fomos até a cidade, conversamos com os profissionais, que a instituição estava obrigando que esses profissionais recebessem, conversamos, orientamos, mas quanto conselho a gente não pode fazer muita coisa além de dar esse suporte para o profissional. E se existe alguma irregularidade que caminha aí para algum aspecto legal da coisa, a gente faz as denúncias que são necessárias. Mas atuar diretamente com as instituições de ensino nesse sentido da grade e de verificar a formação, não é com o Conselho. Seria importante, né? Sim, eu acho interessante ela explicar, porque muita gente não sabe, né, a função de um conselho, a importância que tem hoje. A nossa profissão mesmo não tem, né, um conselho para regular. Tem nem diploma, né, amiga? Quem dirá conselho, mas tem sindicato. Penagem. Mas enfim, coisa, né? Mas Jéssica, e as denúncias, como que acontecem? É anônimo, não é? Tem como você explicar pra gente? As denúncias podem ser anônimas, elas podem não ser. É uma escolha do denunciante. Então, a gente tem, aqui falando especificamente do 09, né? Do Conselho Regional de Psicologia em Goiás. A gente tem no site, onde a pessoa ela vai fazer a denúncia a respeito de uma conduta que ela acredita que foi antiética, de algum posicionamento do psicólogo, e não só a população, né? Psicólogos podem denunciar e devem denunciar os pares quando veem alguma conduta que seja antiética ou que seja ilegal. Então, pode ser anônima, pode ser direta, sem o anonimato, é uma escolha de quem está fazendo a denúncia. E quando essa denúncia é feita e ela chega lá para o conselho, ela vai para a nossa Comissão de Orientação e Ética, que é a COI. Então, a COI vai analisar essa denúncia, né? Num primeiro momento, ela vai verificar se aquela denúncia é uma denúncia que tem fundamento, de fato, e que deve ser investigada, e para além mais, se é o conselho que pode fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Às vezes chega muito alguma denúncia de um psicoterapeuta que teve alguma conduta que não fosse considerada ética. Só que a gente vai investigar e percebe que aquela pessoa não é psicóloga. Então, não tem um registro ativo no conselho. Frente a isso, o conselho não pode fazer muita coisa, porque o conselho trabalha para psicólogos. Então, dentro disso, a gente faz o quê? A gente faz denúncia, né? A gente caminha para a Polícia Civil e pede para que seja instaurado algum processo, porque, no fim das contas, de maneira geral, vai se configurar aí uma prática ilegal da profissão. Então, o que o conselho faz é encaminhar. Mas se for, de fato, uma prática do psicólogo que vale, que tem indícios, de fato, de uma infração ética, aí ela passa por todo um trâmite dentro do conselho, que vai ser aceita a denúncia, vai ser feitas as investigações, tem plenária de julgamento, em que as partes, inclusive, podem participar, e chegando aí uma condenação, existem várias formas de condenação, de multa, de suspensão, de várias coisas, e encerra esse processo, mas as partes todas têm direito a advogado, a defesa e todo esse processo. Entendi. Eu não sabia. Só é psicólogo quem tem registro no CRP? Exatamente. Formou e não tem registro, não é psicólogo? Não, é bacharel em psicologia. Não sabia, não. Esse é o ponto.
É tipo OAB. Você não pode exercer. Você é formado, mas não pode exercer. Exatamente. É a mesma coisa da OAB. Você formou em Direito e você não tem OAB, você não é advogado. Você é bacharel em Direito. Na Psicologia é exatamente a mesma coisa. Você formou em Psicologia e não tem o seu CRP ativo, você é bacharel em Psicologia. Só é psicólogo quem tem o CRP ativo. E essa fiscalização, porque a gente acompanha tantos casos de profissionais exercendo a profissão de maneira irregular, né? Muito nessa área da estética ultimamente, Nossa, biomedicina, demais. agora tá tendo golpe do falso advogado aí no Brasil todo, mas na psicologia a gente não vê muito isso não, né, Jéssica? Eu tô equivocada. Eu acho que existe em uma quantidade menor, mas existe. Eventualmente aparece, aqui em Anápolis mesmo, teve alguns meses atrás, na verdade anos, saiu no jornal de uma profissional que se dizia psicoterapeuta e que teve uma série de problemas aí em relação às pessoas que ela atendia. E no fim ela não era psicóloga, né? Ela era psicoterapeuta e outras questões. Mas acontece muito, a gente fiscaliza, né? Então nós temos aí uma agenda de fiscalização intensa, não só em Goiânia, mas no estado de Goiás inteiro, e também pelas denúncias, né? Chega muito denúncia pra gente nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu volto àquele ponto. Chegou pra gente, a denúncia não é psicólogo, a gente encaminha pra polícia, e vira caso de polícia, né? Porque aí a pessoa está exercendo a profissão de maneira ilegal. Mas, sim, esse ponto é extremamente importante de falar para a sociedade de que se você vai em um psicoterapeuta, que usualmente, né, um psicólogo clínico de maneira geral, certificar que essa pessoa é de fato um profissional da psicologia. Como é que eu faço isso? Eu consulto o CRP. Posso ligar lá no CRP e perguntar se essa pessoa está lá, eu posso consultar no site do CFP para verificar. Porque a pessoa pode se intitular psicoterapeuta e não ser um psicólogo. Porque Que é diferente, né? Exatamente. Ser psicoterapeuta no Brasil não é uma profissão regulamentada. Agora, um psicólogo, psicoterapeuta, ele é regulamentado pelo conselho. Uai, peraí. Eu posso ser, então, uma psicoterapeuta? Pode. Pode, deve. Não, mas pode. Sério? Eu não sabia disso, não. Profissão psicoterapeuta eu não não é sabia. regulamentada. Eu tenho O marido da minha tia, ele formou em psicologia no Peru, mas aí ele não conseguiu validar o diploma dele aqui no Brasil até hoje. Aí ele atua como terapeuta. Ou terapeuta, assim, tanto faz. Eu tenho um amigo do marketing também, que agora tá atuando como terapeuta. Agora, a partir de hoje, vou mudar minha bio, você tá... Não, mas primeiro você tem que ter uma estabilidade emocional. Estabilidade emocional. Não. Não. Recomenda? Não. Que inclusive recomendo que as pessoas não procurem, isso é uma treta, né? Mas não procurem terapeutas ou psicoterapeutas. Não vou nem falar da formação, pra não entrar em treta, pra falar, porque isso aí porque tem psicólogo ruim, que não sei o quê. Tá, não vou nem entrar no mérito da formação. Eu vou entrar no mérito das implicações legais. Se você está fazendo psicoterapia com um psicólogo ou uma psicóloga e ele faz besteira com você, você vai lá no conselho, você faz a sua denúncia, o conselho vai apurar e vai tomar as medidas que são necessárias. Seja se fosse uma besteira muito grande que ele fez, ele pode perder o registro. Agora, se você faz com um psicoterapeuta, que ele não é psicólogo, o máximo que você vai acontecer, não existe um conselho de classe que vai fiscalizar, e aí o seu processo, inclusive, vai ser um processo judicial maior se chegar lá, pelo exercício legal da profissão. Uhum. E tem outras coisas também, por exemplo, se a gente vai no bolso, né, imposto de renda. Inclusive chegamos aí no momento, né, imposto de renda, se você faz um tratamento de saúde mental como psicólogo, você pega aquele valor, você pode abater no seu imposto de renda. Um psicoterapeuta não, porque o psicoterapeuta não é um profissional de saúde. Essa profissão não é regulamentada, você não vai fazer nada com isso. E tem muita gente que sabe disso só na hora do negócio. Ah, gastei, sei lá, vamos pensar R$1.000 por mês aí, R$12.000 no ano passado com psicoterapia, eu vou utilizar isso no imposto de renda. E é um psicoterapeuta. Não vai, porque não tem peso. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. Então, vou procurar um psicólogo. Procura um Pra psicólogo. reembolsar no meu serviço. Exatamente. Porque se você for com um psicoterapeuta pro seu serviço, você não vai ser reembolsada. Será? Não vai, porque não é um profissional de saúde. Por que você não procura uma consteladora? Aí a treta fica um pouco... Me fala, Jéssica, o que você acha de constelação familiar? Vamos botar um negócio mais quente, mais polêmico aqui. E não é nem achar. Não é signos, né?
Não, tô brincando. Talvez sejam equiparados na Ares com ascendente pseudociência. Poderia ser equiparado no aspecto da pseudociência, né? Uhum. Que talvez nem pseudociência, enfim, né? Misticismo. Nem isso. Mas a constelação, de maneira geral, já é uma luta que a gente tem na psicologia e também outros profissionais, porque é extremamente problemático. É uma pseudociência que culpabiliza a vítima. Tem uma série de problemas e que era utilizado, inclusive, no nosso sistema de judicial, né? Jurídico, de maneira geral. As pessoas passavam por isso. Então, tem muitos relatos de mulheres que passaram por situação de violência, de afins, aí vai esse processo que é mediado por um constelador e faz essa pessoa perdoar, né, o agressor e voltar com esse agressor, coisas nesse sentido. Sim. Então, assim, constelação e psicologia não caminham juntas e não é validado pelo Conselho Federal de Psicologia, nem pelos conselhos regionais. Um psicólogo não pode associar a psicologia à constelação. Se ele faz isso, ele está cometendo uma infração ética. Essa constelação que a gente tem hoje, esse modelo que você falou bem sobre, né? Às vezes até absurdo que eles falam que uma vítima de estupro, por exemplo, tem que perdoar o seu agressor. Sim. E seguir a vida dela. E muitos casos, realmente, no tribunal, estavam sendo usados constelação, né? E aí eu fico pensando nesse modelo que a gente tem hoje. Era o mesmo modelo proposto ali, quando surgiu, do Bert Hellinger, ou virou uma deturpação completa? O pior que é. Se você lê o autor... Ele já propunha isso. Tem muito absurdo que se fala da própria escrita dele, né? De que se uma criança ela foi violentada pelo pai, alguma coisa nesse sentido, é porque ela precisou se colocar naquele lugar para tampar o lugar de uma maternidade, alguma coisa assim. Como se tudo isso fosse explicado de fato pela dinâmica familiar e tá tudo bem. Então, assim, e eu acho que, inclusive, é o contrário muito que acontece. As pessoas que aplicam hoje, elas compreendem muito pouco o autor disso e não tem uma leitura aprofundada a respeito da construção da teoria para entender o quão absurdo isso é. Nossa, pesado, né? Não se envolvam com constelação. E já falaram para fazer constelação. Não. Você acredita? Acredito. Quem vai fazer? Não, já falaram para fazer. Pra uma pessoa fazer. Por que você faz a constelação familiar? Vai num tarô. Vai na igreja. Melhor. Talvez seja um pouco menos problemático. Jéssica, 200 dias de gestão, né, no CRP 09. Qual o cenário que você encontrou no CRP? O que está sendo mais desafiador para você? Conta um pouquinho pra gente. Porque era 15 anos de gestão, né, a passada, se não me engano? Tem 15 anos da mesma gestão. Do mesmo grupo político. Ah, tá. Porque tem que mudar, né? Depois de 2 gestões, você não pode tentar a terceira, você tem que sair, né? Então tinha uma alternância aí entre as pessoas, mas dentro do mesmo grupo político. E a gente conseguiu, né, fazer essa mudança no ano passado, em 2025. E quando você me pergunta, né, o que a gente encontrou? Caos e desespero, né? O que a gente encontrou lá dentro. Dando um exemplo muito simples, né? Não sei se vocês... acho que a Débora conhece, porque tem o histórico, né? Do funcionalismo público. Não sei a Giovana, mas SEI é um processo que não tem no conselho hoje. É um conselho que tem quase 17 mil psicólogos inscritos. Não é um conselho pequeno, é um conselho de médio porte, que está centralizado aqui em Goiânia, né? Inclusive, falando assim desses aspectos, só para vocês entenderem. Está ali na T2, muito bem localizado. Sim. E todo o processo é papel impresso, caneta. Então, quando eu entrei, ia motoboy na minha casa para me mandar um camalhaço de papel para assinar. Nossa. Na caneta. Aí o motoboy pegava de volta, levava para tesoureira, que levava para secretária, que voltava para o conselho. Então, assim, Nunca a prefeitura vai. Exatamente. Não existe hoje. A gente está trabalhando para implementar, mas ainda não conseguimos implementar isso. Então, assim, extremamente problemático. Falei da nossa sede. A nossa sede é uma vergonha. É uma sede que está lá, imagino que é o mesmo espaço desde que foi construído aqui, que deve ter lá os seus 40, 50 anos aqui, e que é um puxadinho, uma casa que ela foi virando um puxadinho, precisa de mais gente, vai
colocando aqui. E não cabe de maneira adequada os funcionários que nós temos. Hoje nós estamos aí com cerca de 40 funcionários. Não cabe, todo mundo apertadinho. O espaço, ele é caótico. Assim, chuva em Goiânia, quando tem essas chuvas homéricas que a gente tem que tampar computador com lona, tem que desligar as coisas para que elas não peguem fogo. Credo. A gente passou por uma situação dessa de que teve um curto, porque a rede de energia não comporta, que se tivesse acontecido no final de semana, que não tem ninguém na sede, tinha pegado fogo a sede. Porque a impressora sobrecarregou a rede e começou a sair fumaça. Só que a sorte é que foi dentro de um expediente, tinha gente que conseguiu desligar. Então imagina, né? Essa impressora pega fogo num espaço que só tem papel físico. Acabou o conselho. Não há mais o que fazer, a gente perde muita coisa. Então, assim, muita coisa parou aí nos anos 60 e que o processo de modernização dos processos, de funcionário, de tudo mais, é uma coisa que a gente pegou de maneira muito caótica. Estamos implementando processos, estamos tentando colocar o SEI, estamos contratando novas pessoas, né, novos assessores, estagiários, convocando mais pessoas para trabalhar no conselho, para que a gente consiga fazer funcionar. Já mudamos muita coisa, mas tem muita coisa ainda para fazer andar. Nossa, e tem, obviamente, que deve ter muitos processos parados, né? Do jeito que você está falando. Processos antigos? Muitos processos antigos. A gente assumiu agora em 2025. Se eu não me engano, foi na última plenária, a gente tem plenárias quinzenais, que nós entramos em processo de 2025, de fato. A gente chegou trabalhando com processos de 2020, 2021. Processos esses que estavam parados. Nossa. Que não foram analisados, que não foram nem admitidos para serem analisados. Fiscalização, que é um ponto extremamente importante. A gente fez esse ano, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que de janeiro para cá nós já fizemos quase 40 fiscalizações. De janeiro agora a março. No ano passado inteiro foram feitos menos de 10 fiscalizações na gestão passada. Então, assim, nós estamos tentando organizar a casa. Um ano fazer 10 fiscalizações. Trabalhando muito. E quais são, vocês vão mudar de sede? Quais são os pontos de melhorias que você pretende fazer, né, com a nova gestão? Ótimo, esse é inclusive um furo, né, para vocês. Nós estamos sim em processo de mudança de sede. Exatamente, exclusivo para o AIO Podcast Goiás. Nós estamos em processo de mudança de sede. Não é necessariamente uma mudança definitiva, mas é uma mudança emergencial, para que a gente consiga, inclusive, garantir a segurança das pessoas que estão na sede. Porque é aquilo, pode pegar fogo, pode desabar um teto em qualquer momento e não tem muito o que se fazer nesse sentido, até porque é um prédio que não compensa, ele já foi condenado, não é um prédio que compensa ser reformado, é um prédio que tem que derrubar. Então, nós estamos acelerando o processo de saída da sede para garantir a segurança e o bom desempenho do trabalho, para depois a gente entender o que fazer de fato com a sede. Se é derrubar, construir outro, se é vender e comprar em outro lugar. Nós estamos fazendo todas essas análises, mas de imediato a gente precisa sair de lá. Vamos falar um pouquinho de psicologia, né? Assim, mudando um pouco o assunto. Eu iniciei o podcast falando que todo mundo precisa de um psicólogo, né? Muita gente. Mas hoje a gente realmente vê que muitas pessoas falam em fazer terapia. Ai, tô precisando fazer terapia. Sim. Uma coisa que não acontecia antigamente. As pessoas tinham uma resistência muito maior, né? E aí eu queria saber quando que realmente a pessoa precisa procurar um psicólogo. Que você fala assim, não, meu querido, não dá mais do jeito que você tá, procura uma terapia. Nós temos 2 caminhos importantes. Hoje o que eu percebo de uma maneira muito positiva, mas também às vezes dentro da minha bolha, né, da psicologia, não necessariamente para fora. Mas o que a gente pode perceber é que as pessoas estão entendendo que elas não precisam chegar nesse lugar de alguém falar, procure uma terapia porque não está dando certo mais. Esse é um lugar que ninguém deveria chegar. Porque a psicoterapia não é um processo que a gente pode falar assim de
de cura ou de alguma coisa nesse sentido, né? Que a pessoa não tem mais jeito e ela precisa procurar a psicoterapia. A psicoterapia é um espaço em que nós podemos trabalhar tanto dificuldades quanto potencialidades. Então, pode ser preventivo e não de tratamento de um lugar que já deu ruim, digamos assim. Então, o espaço de psicoterapia é aquele espaço em que você pode levar as demandas da sua vida para que alguém possa te ajudar a lidar com aquelas demandas. Então, se você quer melhorar alguma coisa na sua vida, ou você já está bem, você quer potencializar, a psicologia também trabalha com isso. Não é só com a psicopatologia, mas a gente vai trabalhar com o desenvolvimento humano de maneira geral. E hoje a gente tem conseguido mostrar isso para a população, de que a psicoterapia não é coisa para doido. É coisa para ser humano. É um espaço em que, vamos pensar, né? Até eu gosto de falar, é um espaço que você tem 50 minutos por semana, assim, no modelo convencional, que é um espaço seu, que você de fato vai ser ouvido, é um espaço que você vai poder falar sobre o que você quiser, que você vai ser validado, que ninguém vai te julgar. Hoje em dia, em que outro lugar que a gente tem 50 minutos em que a pessoa para e te escuta? Nenhum. Só podcast, né? No podcast, sim. Só no podcast. Mas às vezes nem isso acontece. Às vezes vocês estão me ouvindo já pensando na próxima pergunta que vai fazer. Então, assim, e nem é falando de vocês, mas é da relação humana. Você está conversando com alguém, às vezes você está pensando no problema que você tem fora. Você nem escuta o que ela Você fala. não está escutando o que ela... Você está esperando ela terminar de falar para você responder. Mas Acelerados, né? todo mundo está muito acelerado. É Dentro do espaço de psicoterapia isso não acontece. O psicólogo está lá para te ouvir. Idealmente, né? Como a gente falou, tem psicólogo ruim? Tem psicólogo ruim. Mas a ideia é que esse espaço seja, de fato, esse espaço em que você vai ser ouvido para qualquer demanda que você queira. É claro que, às vezes, a gente, enquanto paciente ou conversando no dia a dia, a gente dá uma devagada, né? Vai ali em outro universo enquanto tá conversando com a pessoa, volta. E o psicólogo? Nossa, eu sou expert em fazer Já isso. aconteceu alguma coisa com você? Gente, acontece, somos semelhantes? pessoas, né? A pessoa tá num diálogo tão complexo ali, sabe? Não para de falar. Ou não, você tá sempre focada. Não. Um negócio importante, o psicólogo. Essa pergunta ela é legal, mas é porque o psicólogo, às vezes, ele se coloca muito no lugar como se ele fosse um ser muito especial, diferente do restante Semideus. das pessoas, né? Uhum. Essas coisas acontecem. A diferença é que, quando você está conversando fora disso, às vezes você não está muito preocupado em voltar. Você não perdi o que vocês falaram, vida que segue. Você sorri a cena e vai. Mas dentro do consultório, se isso acontece, nós somos e precisamos ser éticos o suficiente para voltar. Ó, desculpa, eu dei uma viajada aqui e perdi Sério? o que você falou. A gente pode falar disso de novo? Nossa, eu ia entrar em depressão. Não, mas Já não, mora chorando. não Ai, necessari- Jéssica, tem como você voltar pra gente? mas não necessariamente nisso. Ó, por exemplo, às vezes você falou uma coisa que eu achei interessante que eu não posso esquecer. Eu atendo online, eu tenho sempre um caderninho, uma caneta aqui. Então eu tomo nota o mais rápido possível de uma maneira simples que eu vou entender. Mas às vezes quando eu fiz isso aqui, eu perdi alguma coisa. Eu falei, Débora, você pode repetir pra mim, por favor? Eu tava anotando aqui pra eu não esquecer a pauta importante que você mencionou. E a gente volta, não tem problema nenhum. Não pode gravar, não? Pode. Você pode, desde que tenha autorização do Pessoa. seu paciente para poder fazer isso, que você toma os cuidados necessários para isso, né? Porque se isso vazar, isso é uma infração ética. Ah, Então, verdade, né? pode, mas talvez não seja necessário. Entendi. Um ponto que eu sempre bato, inclusive com os meus alunos, é que a gente esquece que a relação terapêutica é uma relação. Então, tem problemas na relação. A diferença da psicoterapia e da diferença da relação terapêutica é que a gente está preocupado em sempre apontar as questões que acontecem na relação para que a gente consiga caminhar da melhor maneira possível. Ou tem dia que você percebe, todo mundo passa por isso, você acorda e fala, nossa, hoje não estou com paciência para nada, não estou funcionando, minha cabeça não está prestando. Nossa, Já é muito difícil acontecer isso comigo. Comigo acontece. E às vezes você fala, hoje, definitivamente, eu seria uma péssima psicoterapeuta se eu for atender. Sério? Eu desmarco. Eu costumo falar isso, né? Comportamento ético, Nossa, arrasou. ele é anticapitalista, né? Porque ele faz você ter prejuízo. Você vai cancelar, você não vai ganhar o dinheiro daquela sessão. Verdade. Mas não dá pra você atender não estando ali. Não faz sentido. Não dá pra, tipo assim, hoje eu vou atender com a câmera desligada. Tá? Não, exatamente. Tá falando. Não
Vou ficar só aqui no estilo Chico Xavier, anotando. Não funciona. Aí eu falo, olha, hoje eu não acordei bem. Eu com certeza seria uma péssima psicoterapeuta para você. Vamos remarcar a nossa sessão. Claro, isso não acontece toda semana, né, gente? Muito bom, isso viu? não acontece toda semana, mas acontece. Assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente alérgica. E eu moro em Goiânia, que o tempo vira o tempo inteiro. Tem dia que tá só o nariz escorrendo e a cabeça tá doendo, você não tá prestando atenção em nada. Fala, sinusite atacado. Exatamente, não vai funcionar. Eu desmarco. Então, assim, e eu conheço vários outros profissionais que são éticos o suficiente para fazer isso. Olha, pode ser que você ache ruim, mas se você for lá, eu vou ser uma péssima psicoterapeuta. Hoje não vai funcionar. Então, a gente remarca para outro dia ou para mais tarde, se for o caso. É importante que o psicoterapeuta entenda também os próprios limites, porque senão... É verdade, né? Roubou, né? Eu tenho uma dúvida. Psicólogo pode dar conselhos ou não? Essa é uma pergunta extremamente polêmica dentro da psicologia. Vai lá, termina com ele, menina. Para de ser burra. Quantas vezes que eu já te falei aqui, eu tenho que falar assim explicitamente pra você? Aí eu acho que talvez seja uma definição operacional do que, assim, do que é conselho. Porque eu sou daquela máxima assim, psicólogo pode dar conselho? Pode. No sentido de, existem algumas máximas. Vamos, por exemplo, o cliente chega, parece piada, mas acontece. O cliente chega lá, ele fala, nossa, hoje eu tô péssimo, essa semana foi muito ruim. A gente faz uma verificação básica. Como é que tá o seu nível, né? A sua ingesta hídrica? Você tá bebendo água direito? Como é que foi seu sono essa semana? Você comeu bem essa semana? Você se exercitou essa semana? Você pegou um solzinho essa semana? Você saiu de casa? A pessoa vai, às vezes ela fala não depende em todas essas situações. O que você fala? Você vai dar uma dica pra ela. Fala, Débora. Piscininha do sábado. Vamos beber uma água? Uma hora. Vamos dormir melhor? Vamos fazer um exercício? Porque isso vai te ajudar. São dicas, são conselhos. Dica amiga, né? E que são universais. Todo mundo sabe que tem que beber água, que tem que dormir. Não faz. Pegar um solzinho. Ir pra um clube num sábado, dar uma respirada. Todo mundo sabe. Sim. Agora, dar questões que são mais dicas ou conselhos mais específicos nesse sentido, né? De novo, você tá me falando isso? Você para desse cara, pelo amor de Deus? Não, isso não é função minha. Porque às vezes as pessoas até perguntam, Jéssica, o que você acha disso no consultório? O que eu faria? Quando a relação já é uma relação de mais tempo, eu não sei nem o que eu faço da minha vida em vários determinados espaços e momentos. Como é que eu vou saber o que você tem que fazer da sua vida? Como é que você vai lidar com a consequência disso? A gente analisa esses pontos. Mas aí tem outras coisas que são mais específicas. Por exemplo, se é uma relação que ela existe violência, aí é uma outra coisa. Então eu vou ter que ser um pouco mais direto. Falar, isso é uma violência física, isso é uma violência psicológica. Esse não é um tipo de comportamento ou um tipo de relação que você deveria se submeter. Mas eu vou falar pra ela, você tem que separar? Não, mas eu preciso deixar claro pra ela que ela está em uma situação de perigo. Porque é uma responsabilidade minha como profissional. Mas a escolha, ela continua sendo dela. E eu vou trabalhar, inclusive, para que ela tenha uma autonomia, uma segurança para sair dessa relação que é perigosa. Mas eu vou falar para ela que ela tem que sair de lá? Não. Não pode, né? É a decisão dela. E acontece muito esses casos, assim, especialmente com mulheres, né? Que a gente tem vivido uma epidemia de feminicídio, violência contra a mulher, agora no mês de março. Acontece muito durante as consultas você identificar, a mulher está sofrendo tal violência. Acontece. Acontece com certa frequência. Até porque, majoritariamente, são mulheres que procuram serviço de psicoterapia, né? De homens está aumentando, mas majoritariamente são mulheres. Então, aparece com certa frequência. E a gente vai avaliar onde é que está aquela mulher no entendimento. É porque, às vezes, ela não consegue perceber que aquilo é uma relação de violência. Você vai trabalhando aos poucos, você não vai jogar no colo dela que ela está passando por uma relação violenta e ela não consegue lidar com isso. A gente vai trabalhando dentro da percepção para aumentar essa percepção, para que ela consiga ter uma clareza do que está acontecendo e tomar a melhor decisão a partir do conhecimento que ela tem. Mas acontece muito. Em casos concretos, né, de violência, de maneira geral, né, quando é que a gente quebra sigilo?
quando a pessoa está em risco ou quando ela coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, a gente tem tem notificação a fazer, tem denúncias a fazer para que se mantenha a integridade daquela pessoa. Infelizmente, acontece muito porque é um reflexo da sociedade, né, que vai para o consultório. Nossa. E, Jéssica, já aconteceu o caso, assim, de alguém falar alguma coisa bem grave que fez, tá arrependido, só que não tem coragem de se entregar ou algo do tipo? Como que vocês reagem a isso? Porque, né? Um homem, por exemplo, eu fiz isso, tô arrependido, Sempre homem. mas eu não quero. Nem todos, mas sempre um homem, né? Mas eu não quero me entregar. Como que vocês reagem nessa situação, se acontecer? Depende, né? Na psicologia a gente vai sempre ter esse depende, né? Uhum. Se ele chegou para psicoterapia e ele, vamos pensar que ele cometeu um crime, mas não foi no processo da psicoterapia, eu não tenho responsabilidade em relação a isso, né? Mas o trabalho seria ajudar essa pessoa a se organizar de maneira a fazer o que seja melhor naquela situação. E essa pergunta, Débora, ela é uma pergunta muito interessante, porque a gente entra, quando a gente fala desses aspectos de feminicídio, de violência contra a mulher, a gente foca muito, obviamente, nesse trabalho com as vítimas, mas percebe que no Brasil, ou no mundo de maneira geral, a gente falha muito no trabalho com os agressores. Sim. Porque aí esses agressores, eles são, né, rotulados como agressores e não existe nenhum trabalho frente a trazer a consciência dessas pessoas do que está acontecendo. Eu ouvi recentemente num outro podcast de um cara que trabalha com homens que fizeram algum tipo de agressão e perderam a liberdade. Uhum. E ele contando o quanto é interessante esse aspecto de que, num primeiro momento e de maneira majoritária, esses caras não têm a consciência que aquele comportamento que ele colocou em ação, ele é um comportamento prejudicial, é um crime, é uma violência contra a mulher. Sério? E aí, aí o caminho que ele faz, inclusive no início, não é porque eles têm um projeto, né, de ressocialização, de trabalho em relação a isso. Uhum. Eles não chegam falando, olha, você é um criminoso, você cometeu uma violência contra a mulher. Eles trazem outros exemplos, de uma forma geral, da sociedade. Perguntam para eles o que eles acham disso. De maneira majoritária, eles acham isso ruim. E depois, no segundo encontro, falam, pois é, o que vocês fizeram não é diferente disso aqui. Eles começam a ter uma percepção. Então, assim, um aspecto importante, a ideia não é, então você está defendendo agressores. Não. A questão é que a gente pensa, às vezes, como sociedade, que homens nascem agressores. Isso não é uma verdade. Isso é um produto da sociedade. E quando a gente não olha para isso, e a gente não pensa, inclusive, a psicologia para fora do consultório, para fazer essas intervenções, a gente mantém um ciclo. Isso é importante. Então tem que olhar a vítima, tem que olhar o agressor também. Até antes desse agressor, desse homem, se tornar um agressor. É isso, então tem toda uma cadeia. É realmente, né? Principalmente o agressor, né? Uhum. Se cuidar do agressor, principalmente quando é menor, né? Igual que nós entrevistamos a Manuela, o episódio vai sair, está breve, vai sair, né? E ela falou justamente sobre a questão da Maria da Penha nas escolas. O quanto é importante já desde pequeno ensinar as crianças, os meninos, né? Uhum. Quão é importante não fazer isso com mulheres, com homens, enfim. É, porque, igual a Jéssica falou, uma questão estrutural, né? Estrutural. Tem que mudar a cabeça mesmo, a mentalidade das pessoas. Exatamente, desde lá de pequenininho. Falar sobre burnout. É o adoecimento no trabalho, né? Isso. É. Como identificar que tá tendo surto, que não é só um cansaço? Uhum. Como que eu faço assim? Nossa, eu vou dar um surto aqui, vou dar um burnout. Ninguém escolhe dar um burnout, né? Não, é porque antigamente era uma coisa tão difícil de se falar, né? Tipo assim, não tinha esse nome. Não, Era não tipo tinha assim, nome. nossa, a pessoa surtou, né? Aham. Então, como que identificar, como saber assim, um limite, falar, cara, não tá legal, tem que sair do trabalho, Ótimo. não está bom. Então, assim, porque eu mesma... Quando é burnout ou quando é necessidade de férias, né? Eu acho que eu dei um burnout, exatamente.
Eu sonhei que eu estava na Oi, na época, no telemarketing, e tava com um taco de beisebol quebrando todos os computadores. Foi no dia que eu surtei. Me levaram para um ambulatório de lá, eu não lembro mais foi de surtar? nada. O que aconteceu? Eu escutei, a primeira ligação caiu, suporte técnico, Débora, bom dia. Acabou. Amiga, Qual foi o relato? O que te contaram? Deus. O que você fez? Eu comecei a chorar, meu coração a acelerar, parecia que eu tava, sabe, levaram eu lá pro ambulatório. Não, eu surtei, literalmente. Aí depois do ambulatório eu não lembro o que aconteceu mais, assim. Só sei que a pessoa que tava comigo me levou pro médico. E eu fui, não lembro, amiga, eu não lembro de nada. Então eu acho que isso foi um burnout. Não. Eu acho, porque eu dei uma surtada. Mas literalmente. Aí, vamos aos pontos. Eu tava sentindo sufocada, parece que burnout não é um episódio. É o quê? Não é assim, não é uma coisa crônica. É uma coisa crônica, não é agudo. Você teve aí, foi provavelmente um ataque de pânico. Entendi. Que pode estar dentro de um episódio de burnout. Então, primeiro, né, a questão do burnout é um adoecimento do trabalho. Inclusive, tem aí série de discussões para além do aspecto do afastamento e tudo mais, de que quem é que faz esse diagnóstico, né? Se é o médico do trabalho, se é o psiquiatra, se é o psicólogo, enfim. Porque é um adoecimento do trabalho. E aí entra para esses aspectos que vocês mencionaram. Como é que eu sei que eu estou cansado, preciso descansar, ou se eu estou estafado, né? Se eu estou esgotado, que é o burnout. Se você está cansado e você sai de férias, você volta bem. Se você está cansado e dorme e tem um final de semana, você volta bem na outra semana. No burnout, não. Se você pega um período de férias e se afasta, você vai voltar se sentindo desconfortável do mesmo jeito. Coração acelerado, né? Nossa, eu vou voltar, meu Deus, já começa a passar mal, dá dor de barriga. Esses desconfortos em relação ao trabalho. Você vai estar mais sem paciência. Você vai estar, assim, com uma dificuldade aí na produtividade. A questão é, quando a gente fala burnout, é exatamente a ideia desse... Você pegou fogo, você esgotou. Você não dá conta mais de lidar com aquilo. Só de pensar, já dava dor de barriga, pesadelo um atrás do outro. Tipo assim, o que tá acontecendo, meu Deus? Por que eu estou desse jeito? E o negócio do burnout é como quando a gente fala que é só do trabalho, porque você saiu do ambiente de trabalho, você saiu do trabalho, você tá bem. Então, no final de semana, você tá ok, você tá funcionando, nas suas férias você tá bem. Sim. Você saiu 6 horas e foi embora, você tá ok, porque você tá em outro ambiente. Voltou, pensou em voltar, você já começa a apresentar esse tipo de comportamento. Ele está relacionado ao trabalho. E essas são as coisas, uns pontos importantes para a gente conseguir identificar. Então, sair do trabalho, provavelmente, vai resolver aquela demanda naquele momento. Mudar o ambiente de trabalho, às vezes também. Às vezes você está numa empresa e o problema é o departamento, não é a empresa inteira. Ou, sei lá, às vezes o problema é seu chefe. Você muda de chefe, você também melhora nesse sentido. Então, várias coisas podem contribuir para você melhorar, mas esse adoecimento é um adoecimento do trabalho. É o que você mencionou, né? Quando fala, eu tive burnout porque eu tive uma crise. Faz parte do processo. A repetição. Suporte técnico lembra, suporte técnico. Eu tava, sabe, repetindo isso uma ligação atrás da outra. Você teve um ataque de pânico. Enfim. Saiu de lá depois disso? Saí. Melhorou? Vixe, não parece não? Não tá parecendo não que eu melhorei? Eita! Não, mas na época, se você melhorou, assim, quase que de imediato. Melhorei. Nossa, foi um alívio. Eu também, quando eu trabalhei de call center, assim, eu ia dormir, pra você ter noção, era tão apavorante que eu ia dormir e eu acordava assustada, pensando que eu tinha recebido a ligação e não tinha atendido enquanto eu tava dormindo. É o local de trabalho que tem mais adoecimento, né? Pessoas relacionadas ao burnout, outros adoecimentos. Telemarketing, né? Telemarketing. Extremamente estressante. Fast food também deve ser muito estressante. Nossa! Sem sombra de dúvidas. O trabalho repetitivo, lidar com pessoas, né? A pressão do ambiente de trabalho, né? De que no call center você tem horário pra fazer xixi, você não pode, né? Cara, eu não queria deixar eu fazer xixi, eu dei infecção de urina, porque eu não podia fazer xixi toda hora que tem um horário pra fazer xixi. Eu falei, quê? Falei, não, meu filho, eu vou fazer xixi sim, eu vou sim. Se quiser, você manda embora. Você vai levar uma advertência, me dá uma advertência. Mas eu dei infecção.
Eu fiquei Sim, internada com infecção por conta do mulheres call center. Tem uma Você alta acredita? que Nossa. trabalham em call center em decorrência disso. Cada coisa que o ser humano passa, né? A gente passa por muita coisa, né? É E é por isso a verdade. importância da psicologia, né? Nesses espaços. É Para que a verdade. gente pense e entenda esses fluxos, né? O que adoece e o que potencializa o indivíduo. Claramente, você não poder fazer xixi quando você tá com vontade é um problema, né? O que a pessoa pode fazer para melhorar isso, a psicologia em si, dentro desses call centers, por exemplo? Não tem o que fazer. Destruir os call centers. Jogou uma bomba? Não, mas é porque assim, todo mundo sabe que é doentio, né? Nos call centers. Sim. Um monte de pessoa fica com problema psicológico, assim, gravíssimo, da burnout, enfim. E nada é feito. É a mesma coisa. Hoje em dia, se for lá, eu tenho certeza que tem gente do mesmo Do jeito. mesmo jeito. As mesmas regras, não pode ir no banheiro, são 15 minutos, 20 minutos pra almoçar. Problema Nossa, é gástrico. muito absurdo, Tanto que né? eu prometi que deu problema, não. Foi uma época horrível quando eu trabalhei em call 20 center. minutos pra você almoçar. Não, e a fila é enorme. Eu falei assim, quando eu sair do call center, eu prometo que eu não vou comer rápido mais. E até hoje eu como super lento, igual uma formiga, igual todo mundo fala. Porque gente, amiga, deu problema de tudo. Surtei, é problema no estômago, é infecção de urina. Tudo que podia dar no call center deu. Ainda bem que você passou por uma profissão mais tranquila depois, né? Não, eu falei assim... Agora, pelo menos você consegue almoçar em 1 hora. Jornalismo. Pelo menos. Não almoço, sério. Eu falo, não almoço mais rápido, sério. Só se for assim, tô falando assim, obviamente, todo dia. É isso. E o que pode estar sendo feito? Ou nada? Bom, não, tem muito que ser feito, né? Sair do trabalho. Mas esse é até um ponto que eu ia falar, porque a gente pensa muito na psicologia ainda como uma intervenção individual, né, no consultório. Até porque majoritariamente dos psicólogos estão dentro do consultório e trabalham individual. Aham. Mas há muito o que fazer a nível coletivo, e é esse o movimento que até mesmo a NR1 trago aí, né, um movimento importante para isso, e que inclusive a psicologia, até a psicologia goiana aqui no CRP09, nós temos uma comissão que está trabalhando frente a instruir psicólogos e a sociedade em relação à importância da implementação e o acompanhamento da NR1 por psicólogos, né? Que vale mencionar também que não é uma atividade do psicólogo, restrita ao psicólogo, mas sem dúvidas o psicólogo é o profissional mais adequado para fazer a avaliação psicossocial e para intervir nesses casos. Então, o call center, por exemplo, vai ser uma empresa que vai ter que implementar NR1. Então, ela vai ter que preocupar com o bem-estar dos funcionários. E dá para a gente perceber que a sociedade tem percebido isso. Se a gente não melhorar os espaços de trabalho, se a gente não melhorar a nossa relação na sociedade como um todo, em algum momento vai colapsar. Nós estamos colapsando, né? Em algum momento a gente vai chegar num lugar que vai ficar muito ruim, muito difícil de retornar. Sim. Então, esses processos de pensar na saúde mental, no bem-estar de maneira coletiva, É importante. sem dúvidas é o caminho para melhora, até no próprio CRP. Hoje, a gente tem pensado muito nessa questão do bem-estar dos nossos funcionários. A mudança de sede é uma preocupação para a mudança, porque a gente sabe, gente, ninguém funciona bem dentro de um ambiente caótico. Sim. É impossível você trabalhar bem dentro de um ambiente caótico. Né? Nós estamos implementando aí agendamento, nós estamos implementando aí outros meios de atendimento para facilitar esse aspecto. Nós estamos implementando e avaliando o trabalho de 30 horas, reduzindo de 40 para 30 horas, porque a gente sabe também, né, a vida da pessoa que acorda, vai para o trabalho, sai às 6, vai para casa, você tem que Nossa. organizar, se você dorme e vai de novo, é uma vida muito difícil, né? E a gente tem percebido que a vida é muito mais do que isso. Sim. Então, a gente tem tentado potencializar e organizar da melhor forma possível para que exista 30 horas de trabalho. E como a gente pensa também, o Brasil tem prestado atenção nisso, né? Estamos lutando aí para redução e tirar 6x1, que isso também não é vida. 5x1, às vezes, ainda também não é. O Mas ideal a gente é 0 por 7. Você trabalha 0 e folga 7. E aí funciona muito bem. Essa é a minha proposta. E as coisas caminham muito bem. Mas a ideia é essa, a gente tem que pensar no coletivo. Isso é E a importante. psicologia precisa estar inserida nesses espaços para pensar tudo isso. Isso é importante. Eu sou muito difícil de estressar. Totalmente. Uma das coisas que me estressa é o trânsito de Goiânia. Ah, sim.
Então, isso daí do horário não que você tem como. falou é muito importante, porque, gente, quer ver eu estressada no trânsito? Eu fico muito estressada de um jeito que eu não consigo. De verdade, eu não sabia que tinha isso, mas o trânsito me estressa tanto de Goiânia que dá vontade de fugir pro meio do mato. E assim, o meu namorado até fala, nossa, Cheiro, muito difícil você se estressar, mas o trânsito, então assim, o horário é muito importante, porque sai 7h30 da manhã nesse trânsito de Goiânia, 8 horas. Nossa, Exatamente. só de pensar assim, em chegar um pouco mais tarde no serviço no horário que não é horário de pico, já é Às uma 9 coisa. desafoga, você sai às Sim, 16, também tá antes do horário de pico. exatamente, olha aí. Já facilita muito a vida. Parabéns, CRP. Estamos aí, estamos trabalhando para isso. Ai, Ai, ai. amiga. Eu queria perguntar também sobre diagnóstico errado, porque eu fico pensando assim. Às vezes a pessoa foi diagnosticada na infância ali com TDAH e depois ela descobre que era TEA, transtorno do espectro Nossa. autista. Existe muito isso, diagnóstico errado? Acontece em qualquer campo da saúde, a gente tem diagnósticos que podem ser equivocados, né? E hoje, inclusive, as pessoas até falam, tá, tem mais pessoas com autismo hoje, o que está acontecendo? Não necessariamente, é porque a nossa a habilidade, né, ou a melhora científica em relação a conseguir fazer diagnósticos mais precisos está muito melhor hoje em dia, né? O avanço da ciência é inquestionável hoje em relação a vários tipos de diagnóstico. Mas acontece. O que é importante, né? Importante é aquilo que a gente falou. Vai procurar um psicólogo, se certifique se esse psicólogo, ele é um psicólogo, né? Vai lá e descobre se ele está inscrito no CRP. Outra coisa, verifique também a especialidade desse psicólogo. Às vezes as pessoas acham, eu acho que acontece isso com vocês também. No jornalismo, tem várias áreas do jornalismo, Muitas. né? Você pode ser jornalista, trabalhar com isso e às vezes nem ser a pessoa, às vezes, o jornalista que dá o microfone, o jornalista vai conseguir fazer. Não, necessariamente, Sim, né? Você não verdade. trabalha na frente das câmeras, enfim, das câmeras, enfim. Então, muita área no jornalismo, assim como tem muita área na psicologia. É um psicólogo que não sabe falar de tudo. Ele não vai saber, eu não sei falar de todos os assuntos que são disponíveis de desenvolvimento humano, de adoecimento humano e qualquer coisa. Não tem um psicólogo clínico geral, né? Assim. Tem. Clínico geral. Assim, é aquele que não é um especialista, né? O que a gente chama, ele é generalista. Mas ele não é a pessoa mais adequada. Talvez ele seja o profissional adequado de porta. Você chegou lá e ele vai identificar, ele vai te encaminhar para um especialista. Mas ele não é a melhor pessoa para te diagnosticar com alguma coisa. Assim como um médico clínico geral. Se ele vê que ali não é uma virose, que não é uma outra coisa da saúde básica, da primária, ele vai te encaminhar para um especialista. Exatamente na psicologia, isso precisa acontecer. Bem como se você vai... A gente caminha muito com a medicina, o psiquiatra. Você vai para o psiquiatra encaminhado, se certifique de que ele é um médico psiquiatra, que ele tem a especialidade naquela área. Sim. Que ele não é um médico generalista que decidiu atender a psiquiatria. Porque a gente começa a ter problemas também. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que usam medicações psiquiátricas que tem algum diagnóstico, você pergunta, quem que fez seu diagnóstico? Ah, foi o clínico geral, foi a ginecologista, foi, sei lá, né? Enfim, Verdade, né? pediatra. Tá, tem capacidade? Tem, mas é o médico especialista para fechar esse diagnóstico? Não é. Aí, às vezes, ele chega lá no médico especialista no final, mas depois de passar anos com esse mesmo diagnóstico, e fala, olha, não é isso. A gente precisa investigar melhor. Você está tomando medicação errada, você está com... Sei lá, às vezes até abraçou um diagnóstico que Aí processa, o médico pode não é. processar? Pode, né? É, né? Você vai- Vou perguntar agora sobre a saúde mental, né? Saúde mental relacionada às redes sociais. Você acha que tá Isso é bom afetando mesmo. muito? Principalmente agora também com o ECA digital, né? As Uhum. crianças, as pessoas. Como que você acha, assim, que hoje em dia elas estão impactando na vida das pessoas desse lado psicológico? Da vida perfeita, tudo perfeito, Tem né? muita coisa, né? Tem questões relacionadas ao psicológico, de fato, quando a gente fala das emoções, das Uhum. interpretações, das cognições, né? Da autoestima, de maneira geral. Tem muitos estudos do ponto de vista da neurociência, né? Que dizem e que mostram como é que a gente se afeta em relação a esses aspectos dos estímulos.
Então, assim, é relativamente uma coisa nova e que a gente está estudando hoje como é que isso afeta, mas claramente isso afeta, né? E até o comportamento de massa é uma coisa também que a gente estuda muito, a psicologia social estuda muito, né? Então, o comportamento de massa na internet é um comportamento que vale muito a nossa atenção também. Quando você está na internet, que você pode ter uma posição aí de anonimato, você pode fazer e falar coisas muito ruins para as pessoas e que Sim. afetam as outras pessoas. Sim. E tem esse aspecto do ECA digital agora, que isso vai ser importante, vai conseguir verificar a idade, né, das pessoas de fato, de confirmar, vai trabalhar questões relacionadas ao feed infinito, né, que você vai rodando e que você Sim. não para hora nenhuma As nesse notícias aspecto. do Zé Felipe e da Virgínia. Do Vini Júnior. Essas coisas vão aí. Parou. Vai parar, vai dar uma diminuída. Amém. Então, claramente, afeta. Hoje a gente sabe alguns pontos de como afeta, mas ainda tem muito o que a gente saber em relação a isso. Mas esses cuidados que têm sido colocados e que têm avançado, isso é extremamente importante. Porque imagina só, a gente sabe disso, a gente trabalha com rede social, com celular, você chega um momento do dia que você não tá aguentando mais. Nossa, Você tá literalmente. extremamente sobrecarregado, você tem que dar uma pausa, largar o celular pra lá e ficar um tempo pra dar uma respirada. Imagina como é que isso não afeta uma criança. Isso é Como é verdade. que isso não afeta o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Então, essas coisas são importantes e, sem dúvida, essas medidas que a gente vai tomando são medidas extremamente importantes. Porque até nisso que você falou, de comparação. Ninguém posta Sim. desgraça na rede social, nesse sentido de mostrar realmente como é que está a minha vida. Tudo na internet é instrumentalizado. Sim. Você quer utilizar aquilo ali para atingir um objetivo, de maneira geral, aumentar seu engajamento. Todo mundo faz isso. Porque, no fim das contas, é a nossa rede de trabalho. Então, a gente começa, porque eu sou mãe e eu não consigo fazer isso da minha vida, não consigo trabalhar, não consigo ser útil porque tem uma criança e a outra mãe tem 10 meninos e consegue fazer. Como é que você sabe disso? Sabe porque eu acompanho no Instagram. Você não consegue falar isso com base só no que a pessoa coloca lá. Tem muita mentira no Instagram. Eu acho que talvez não é nem mentira, é recorte. Eu boto ser, lá o que me tipo, uma interessa. manipulação de narrativa, né? Eu recorto, sei lá, a gente poderia ter brigado, quebrado pau aqui antes de começar o podcast. Vai começar. Beleza, ninguém vai ficar sabendo, nós estamos aqui conversando, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá, gente? Já tá só brincando, tá? Isso não aconteceu. Tá tudo bem. Não é possível que tanta gente política venha aqui nós vai brigar logo com a psicóloga, né, amiga? Não é possível. Aí tem algum problema com a gente É o problema é mesmo. nós, né? Tá tudo bem, não aconteceu, foi só um exemplo. Mas tudo na vida é recorte. Sim. A gente tava até brincando antes. Tá acontecendo MotoGP em Goiânia agora, nesse final de semana que a gente tá gravando. Não tem ingresso, não comprei ingresso nem nada. Mas eu poderia muito bem fazer uma cobertura a partir do meu celular, que eu estou no MotoGP. As pessoas vão acreditar que eu estou lá. Sim. Eu poderia estar em casa, deitada, com o ar-condicionado ligado e só postando coisa. Sim. Assim, né? Tem Isso é um verdade. aspecto da mentira, tem um aspecto do recorte também. Eu posso... E às vezes não é nem mentira, eu posso sair daqui, tem bandeira do MotoGP na cidade inteira. Eu tiro bandeira, vou ali na Praça Cívica que tem um negocinho, eu Partiu. posto, não falei que eu tô lá. Partiu. Exatamente, MotoGP. aí você fala lá, nossa, a Jéssica tava no MotoGP. Eu nunca falei que eu tô no MotoGP. Você deduziu a partir do que eu postei. Psicóloga. Mas é isso, tudo é recorte, tudo é narrativo. É verdade. Vocês estão na comunicação, no jornalismo, sabem muito bem disso, né? Verdade. Qualquer coisa vira uma narrativa aqui. No meu pessoal mesmo, eu não posto quando eu tô no lugar. Exemplo, eu estou aqui no podcast agora, eu posto mais tarde. Se eu tiver em algum lugar, eu estava com a minha avó anteontem, eu postei ontem uma foto com ela. Só postei, não significa que eu tava com ela naquele momento. Se eu estou no cinema, eu não vou postar que eu tô no cinema. Eu posto mais tarde, eu posto no outro dia. Eu tô fazendo muito isso, inclusive. Eu trabalho o dia todo, tô em Brasília, No outro dia que eu posto, que eu estava com café, alguma coisa, não posto na hora. Porque eu tenho medo de ser sequestrada. Eita, como é importante. Nossa, que O importante, meu bandido lá Deus. monitorando a Evelyn, assim. Agora ela saiu, agora ela foi na padaria, agora ela voltou pra casa.
Eita, Eu vou pegar Virgínia. ela lá no Ai Podcast. Enquanto a Virgínia tá lá postando o horário das coisas, tudo que ela faz, né? Sim. A Débora tá postando Mas no ela outro tem dia pra segurança, né? pra não ser sequestrada. Ela tem segurança. Ai, Autoestima é tudo, né, amiga? Autoestima. Se você não se valoriza, quem vai? Né? Eu queria fazer uma pergunta também sobre... Fazer Faça. um comparativo geracional, assim, porque... Parece que todas as gerações têm problemas, né? Mas a impressão que a gente tem, não sei se é... A gente não, né? Pode incluir, eu amiga, nós geração somos um. Z. Cara, você tá me chamando de velha? Mas você não é Z, né? Porque eles são peculiares, né, Jéssica? Assim, parece que tem mais transtorno, parece que não sabe lidar bem com algumas coisas, mas aí eu vejo os meus pais, meus avós também não sabiam. Qual que é a geração mais problemática, hein? Eu acho que essa resposta ela não existe. Justamente por isso. É triste, né? Mas é justamente por isso. Porque a gente acaba comparando as gerações a partir só do que a gente tem aqui, né? Então, assim, você olha para a geração sei lá, do meu irmão. Eu tenho 32, meu irmão tem 27, se eu não me engano. E aí a gente vê essas gerações que são diferentes, de fato, no ritmo, nesse aspecto. Até quando a gente olha para o mercado de trabalho, né? Isso fica muito em alta, né? Até tem uma moça no TikTok, ela fala, geração Z no mercado de trabalho. Você vê coisa assim, muito engraçada, né? Sim, Que, e sei é lá, literalmente verdade. o menino não foi porque, sei lá, a mãe não deixou, ou ele tá sempre com a mãe dele lá no trabalho. Um monte de coisa que, assim, né, que a gente ri. Mas o aspecto é um aspecto mesmo da geração e com o que acontece na geração, né? O que a gente tinha na nossa época era diferente. O que você tem hoje é diferente. Mas quando você olha, sei lá, eu costumo até falar para os meus pacientes no consultório, quando eu atendo gente mais nova, que os homens estão perdidos, né? Assim, porque hoje em dia tem muito assim, essa geração de que, nossa, eu tenho 20 anos e eu não construí nada na minha vida. Pô, quem construiu alguma coisa com 20 anos na vida, né? A gente às vezes achava que isso, quando eu chegar nos 30, eu tô com a minha vida estabilizada. Eu pensei que não ia tocar nesse assunto. Eu pensei que não ia tocar nesse assunto. Lucas, tem como trazer o lencinho, por favor? Aí você fala, Vamos encerrar, vamos encerrar. O que é isso? Obrigada, Jéssica. Foi isso, depois. Mas aí pensa nos nossos pais, que a gente até brinca, né? Meus pais com 30 anos já tinha 2 crianças, uma casa comprada, carro e vida ok. Como é que era a economia naquele tempo? Quais eram as possibilidades naquele tempo? O que queria-se naquele tempo? Qual eram as mudanças? Se a gente pensa, qual era a expectativa de vida antigamente? Não está muito longe. Se a gente olha aí na história, pouquíssimos anos atrás, a estimativa de vida, assim, ou expectativa de vida era 30 anos. Então é claro que com 20 você tinha que estar com a vida estabilizada, porque com 30 você ia morrer. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vai, o quê? 80, 90? E olha, não precisa nem fazer muito pra você chegar em 80, 90 hoje. Você pode chegar acabado? Pode, mas você chega. Tem saúde, saneamento básico, tem acesso a um monte de coisa. Então isso vai mudando, né? Então até isso, quando a gente vê, eu falo da geração do meu irmão, né? É desapegado, não quer nada com nada e afins. Mas tem aquela visão de que, a vida não é só trabalhar, eu tenho que aproveitar a vida também. E hoje existe mais essa possibilidade, existem outras possibilidades de trabalho. Até, sei lá, nossos pais, quem ia imaginar que você poderia ganhar muito dinheiro dentro do seu quarto, produzindo conteúdo? Ninguém. Divulgando bet. Exatamente, divulgando bet. Sem nem jogar bet. Só lascando a vida dos outros. Verdade. Falando pros outros. Virgínia. Quem diria que teria, sem medo do processo? Não, aqui. Não, ela vai cortar essa parte. Entendi. A moça da edição aqui Não vai vou cortar. cortar, não. Vai tirar. A nossa edição do Ai não vai cortar. Vai vir processo. Então, assim... ninguém imaginava que você poderia ganhar dinheiro viajando o mundo e postando que você está viajando. Então, a cultura muda. E, por consequência, a geração muda. Agora, qual é a melhor, qual é a pior? Não tem esse parâmetro. Olha, eu lembro quando era menorzinha, o povo andava com uma bituca de cigarro. Os homens amavam, né? Era chique. O povo andava com uma bituca de cigarro bem aqui. Meu pai mesmo andava, uma bituca de cigarro e tal. E o povo, antigamente, eles focavam mais em família. Igual que você falou, né?
com 30 anos já tinha uma casa, filhos. Então, antigamente era mais família. Hoje em dia, a geração atual, no meu ponto de vista, eles estão focados mais em si. Tem menos filhos. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Então, assim, quase ninguém. Eu tenho 30, vou fazer 32 agora, mês que vem. Não tenho filho. Um monte de amigos meus não tem filho. Uhum. Então, assim, Só pet, né? só pet. Então, hoje em dia a geração atual, eu sou geração Z, eles estão focados, eles estão focados realmente mais em si, em se cuidar, né? Cuidar mais da saúde. Não, as redes sociais ajudam também nisso, né? Sim. Porque Mas aí eles a querem gente estar bonitos por conta das redes sociais. Antigamente não tinha isso, era trabalho, Mas é aquela família. questão. Antigamente, se na época da sua mãe, mulher com 30 anos que não tivesse filho, provavelmente não ia conseguir mais, ou ia ter uma gravidez muito difícil. Hoje, apesar de ser mais difícil, a gente pode engravidar a hora que quiser. Sim. Difícil é a gente querer. Aí você fala, não, mas eu tô trabalhando, não sei o quê, tá, vou ter filho agora, vai me atrapalhar e tal. Você vai lá, você congela um óvulo, você faz um não sei o quê, Sim. afim. A ideia da maternidade, ela pode ir ficando pra depois. É verdade. Tinha um meme que eu vi esses dias, a pessoa falando assim, a nossa geração não vai ter problema com disputa de terreno, herança, igual tinham os nossos pais, porque a gente não conseguiu tem. construir nada. Porque a gente não tem. É porque o lote era R$1 milhão, né? Igual que tá hoje. Nossa senhora. Tá difícil. Essa tá briga fácil, não vai ter, porque a gente não tem. A minha- Mas esse é o ponto, a gente não tem e não necessariamente a gente quer ter. Eu conheço muita gente que não tem vontade de ter carro, anda de Uber, não tem vontade de ter casa própria, mora de aluguel a vida Prefere toda. viajar. Exatamente. E tá tudo Mochileiro. bem. E tá tudo bem, exatamente. Foda-se. É isso. E foda-se, acabou. Cada um tem sua vida. Você não. Né? Gente, é isso. Você quer fazer, faz. Se não quiser, não faz também. É isso. Vai É morrer, isso. acabou. Né? Vai ficar tudo aqui. E vai ficar tudo aqui. É isso. O que você tem e o que você não tem. Nossa, a gente é anticoachistas. Sim. Os anticoach aqui. Os anticoach, exatamente. Pode Amiga, fazer e ok. E é isso. Agora vamos É finalizar, né, Jéssica? Quero saber, para finalizar, qual que é o legado que você quer deixar lá no CRP, né? O que você espera? Quantos anos que é? São 3 Gestão? anos de 3 anos? gestão. O que você quer fazer? O que você quer deixar sua marca registrada como a presidente Jéssica Amorim? Maravilha. A minha gestão, né, e não só eu, mas todos os conselheiros que estão na gestão, nós entramos com um propósito muito claro, que é de modernizar e resolver os problemas que tem aí de maneira histórica no conselho. Então, a gente espera que em 2028 a gente saia resolvendo essas demandas, que a gente tenha um conselho que tenha uma sede digna, tanto para os profissionais quanto para os funcionários, que a gente tenha conseguido modernizar o conselho, que não precise mais receber o motoboy na porta da minha casa para eu poder assinar os documentos, que isso possa ser assinado de qualquer lugar onde tenha, que tenha um SEI funcionando, que a qualidade do atendimento seja melhor, mas não pelo aspecto assim, porque muito se diz, né, o conselho não atende bem porque os funcionários não estão nem aí. Não, porque eles não têm recurso para isso. Então, que a gente consiga modernizar o atendimento, isso tanto do ponto de vista de treinamento, até do ponto de vista de equipamentos para isso. Para você ter uma ideia, hoje eu nem sei o nome disso, mas o sistema que se tem para poder transferir atendimento lá no conselho hoje, ele é extremamente arcaico, assim como as outras coisas que a gente tem. Então, às vezes a pessoa liga e ela fala, mas me transferiu e eu nunca mais fui atendido. É uma questão válida, mas às vezes o atendimento ele nem chegou no outro telefone que ele tinha que chegar pelo sistema arcaico que se tem. Então, a gente quer modernizar isso, inclusive a gente já está em processo de contratação de VoIP para que isso seja tudo muito mais atualizado, para que esses atendimentos eles sejam mais ágeis, que o processo de responder e-mail, que todo atendimento ele seja tanto humanizado quanto modernizado e que atenda tanto os funcionários quanto as outras pessoas. Então, a gente espera chegar ao final da nossa gestão em 2028 entregando um arroz com feijão bem feito, que a gente consiga entregar um conselho funcionando.
tanto para os funcionários, quanto para os profissionais, quanto para a comunidade de maneira geral. Isso, obrigada, Jéssica Amorim, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás. Giovana Campos, obrigada, minha amiga, Obrigada, mais uma minha vez. amiga. Obrigada, Jéssica, por um assunto tão interessante, né? Tão necessário, não só no Setembro Amarelo, mas a gente tem que falar mais vezes saúde Sim. mental, né? Exatamente, eu que agradeço o convite de vocês. Foi um papo muito tranquilo, que eu acho que são conversas assim, mais tranquilas, mais descontraídas, que precisam acontecer para as pessoas se interessarem pelos assuntos e, para além do Setembro Amarelo, vamos falar também no Janeiro Branco e no ano inteiro Verdade. sobre esses assuntos e no que vocês precisarem de mim, do que vocês precisarem do conselho para levar a pauta da saúde mental para a sociedade, podem contar com a gente. Obrigada, meu povo. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe. Tem dúvida? Deixe nos comentários que a Jéssica responde. Siga CRP09, Psis Jéssica Amorim. JéssicaAmorim.psi. E é isso. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima. Tchau.